E agora, pirata? Pergunta que 100% da torcida está fazendo. E agora, Verrete? Como vai ser? Vai voltar para o time? Mesmo o time aplicando essa goleada aí, jogando muito bem sem você? E aí, como fica o Diniz diante dessa situação? Vamos falar sobre essa notícia, falar também um pouco da goleada histórica do Vascão em cima do Santos ontem, mas antes deixa eu pedir para que você não esqueça de deixar seu like e pedir também para que você não esqueça de se inscrever no canal se você ainda não for inscrito. Aproveita, vai lá, ativa o sininho de notificações, aquela opção todas, assim sempre tiver vídeos novos por aqui, o YouTube te avisa, tá falado? Vamos direto para o vídeo aí de hoje. Bom dia, vascaíno, bem-vindo ao canal Gigante Vascaíno, eu sou André Luiz, está entrando lá no nosso programa Café do Gigante, sempre de segunda a sexta, sempre às 8 horas da manhã, né? E o café de hoje recheado com muitas bolachas, né? Para vocês, meia dúzia, vocês, né? O 6 é um número importante para a gente agora, é verdade. Goleada histórica ontem no Morumbi, o Vasco esculachou o Santos, massacrou o Santos, num jogo espetacular. O Diniz montou um esquema tático sem o Verrete que chegou à perfeição. O Vasco fez um jogo de almanaque, tanto no primeiro tempo quanto no segundo tempo. No primeiro tempo, o David destoou um pouquinho, a bola estava queimando o pé dele, não conseguia dar sequência nas jogadas. Mas no segundo tempo, principalmente depois do gol, aliás, não foi um gol, né? A pintura, uma obra-prima, o golaço do David, cara. Ele se acalmou e aí começou a jogar melhor ainda e o Vasco evoluiu, o Santos se perdeu e aí foi fácil fazer a goleada. Logo depois do segundo gol, na saída de bola, o Vasco roubou a bola, fez uma boa jogada, Nuno Moreira, o goleiro sai em cima do Nuno Moreira, Nuno Moreira dá um toque de primeira para dentro da área, Coutinho pega, se equilibra, chuta, faz o terceiro gol e ali fechou o caixão do Santos, que ficou totalmente perdido no jogo, o jogo que trouxe consequências sérias lá para o Santos, né? Demissão do treinador, ela pediu demissão, Neymar sai chorando, consolado até pelo próprio Fernando Diniz, dá uma declaração dizendo que é o pior resultado da carreira dele, e aí foram pesquisar a maior goleada que o Neymar já havia sofrido jogando, né? Foi quando ele perdeu de 4-1 para o Celta de Vigo, quando ele estava no Barcelona ainda. Foi a maior goleada que ele sofreu. Então, entrou para a história, a imprensa internacional toda repercutindo que que o Neymar levou 6-0. Eu estou lembrando do Romário dos 7-1 do São Paulo, aquela goleada em 2001. Aí saiu aqui, alto faro, saiu o Romário. Mas o Neymar, a imprensa internacional está falando muito dessa goleada de ontem, porque manchou a carreira do Neymar. O jogador de final de carreira levou um saco para casa de 6. Quem foi para o Morumbi? Viu o Neymar, viu o Coutinho, que jogou espetacularmente bem, acabou com o jogo, né? Um jogo sensacional do Coutinho. Ontem o Coutinho mostrou que realmente voltou querendo demais. Além de fazer 2 gols, deu assistência. Olha, um futebol espetacular. O gol do Coutinho, o gol de cavadinha, um gol sensacional. Espera para o último minuto, a bola está próxima, colada no pé dele, o goleiro chegando, ele dá uma levantada, parece que foi feito com a mão aquilo. Olha, um toque de classe, uma arte pura. Espetáculo. Ontem o Vasco jogou espetacularmente. Mas quem comemorou nas redes sociais, comemorou legal, foi o Verrete, cara. Aí o Verrete colocou aí, ó, o fim do jogo, Vasco 6-0 no Santos, botou 6 foguinhos, né, botou a foto do Coutinho, que foi para mim o craque do jogo realmente. O Verrete comemorou muito aí nas redes sociais, fez um post aí da vitória do Vasco. Mas a pergunta que fica agora e aí o Verrete, volta ou não volta? O Vasco vinha jogando muito bem, mas não conseguia vencer com o Verrete. Agora o Vasco tirou o Verrete, jogou muito bem novamente, só que conseguiu vencer. Não só conseguiu vencer, conseguiu fazer gols, principalmente gols no segundo tempo. Geralmente o Vasco no segundo tempo morria em campo, né? E aí vem uma teoria, né? Que está se desenvolvendo uma teoria. Eu falei isso também no pós-jogo, e eu já vinha pensando sobre isso. O que acontece? Por que o Vasco cansava tanto no segundo tempo? Cansa tanto no segundo tempo, né? Cansava não, cansa tanto. Ontem, no jogo de ontem contra o Santos, o Vasco não cansou tanto no segundo tempo. O Diniz demorou para começar a fazer as substituições, se mexeu e tudo, fez as 5 substituições, mas o Diniz não fez logo no início. Quando a gente via nos outros jogos, o Nuno Moreira está morto com 15 minutos do segundo tempo. Por que isso? Porque o Vasco joga intensamente o primeiro tempo com 10 jogadores contra 11. E aí esses 10 jogadores têm que correr muito mais, porque o Verrete
apesar de correr, não colabora com o futebol. Então você tem muitas jogadas que você poderia fazer ali pelo meio e você não faz porque o seu centroavante não colabora. E quem está jogando, está com a bola no pé, sabe que não pode dar bola para o Verratti. Tem que abrir nas pontas, porque o Verratti não faz a jogada, não faz um 2, não faz uma ultrapassagem, não entra pelas costas do zagueiro. Coisa que hoje teve muitas. Toda vez o Vasco enfiando bola, o DVD entrando. Teve uma jogada do primeiro tempo, o DVD matou no peito mal, a bola foi para frente, ele encheu o peito de ar, tinha que amortecer, ele encheu, a bola bateu um peito de pau, foi para longe, senão já era o segundo gol do Vasco ali. Quer dizer, o Vasco que cruzou bola assim, mas o Vasco que teve jogadas ali. Então quando o Vasco joga com o Verratti, 10 jogadores têm que correr pelo Verratti. Aí o Coutinho não aguenta correr isso tudo mais. O Coutinho aguenta correr por ele, né? Mas ele tendo que correr por mais um, que é o Verratti, não aguenta. Aí o time tem que correr por 2. Então, na verdade, fica 8 jogadores de linha tendo que correr para 2. Né? E aí é 8 contra 1, é 8 contra 10 na linha, né? O Vasco joga 8 contra 10. Quando chega no segundo tempo, o cara tá morto, porque o Nuno Moreira tem que correr pra caramba, tem que ficar que nem desesperado correndo. Hoje não. Né, o que aconteceu no jogo do Santos, o Nuno Moreira toda hora caía como centroavante, o David caía como centroavante, o Coutinho caía como centroavante não, falso 9, o Ryan caía, o Vasco não teve um 9 fixo, o sistema foi de preenchendo espaços, aí você via toda hora, tinha hora que você via o Nuno Moreira aqui fazendo a direita e o Ryan entrando pelo meio na diagonal, o David entrando pela esquerda, cara, um futebol belíssimo, um futebol de almanaque e que não vai se repetir quando o Verratti estiver em campo. O Vasco joga quarta-feira no Alfredo Jaconi contra o Juventude, um jogo que está atrasado, precisa vencer para se distanciar de vez da zona do rebaixamento e olha, se for com o Verratti não vai ser esse jogo. Agora, é um jogo que o Vasco talvez não amasse. Não vai amassar. Mas eu acho que o time do Diniz não é um time de jogar reativo. Vai jogar com a bola, vai tocar. Eu acho que o Verratti podia dar uma esquentada no banco. Eu acho até que o Verratti pode entrar no segundo tempo. Né? O jogo está 0-0, o jogo está 1-1, se precisa fazer um gol, vamos fazer chuveirinho, vamos botar o Verratti. Mas eu acho que o Vasco tem que começar a pensar em jogar sem Verratti. O Vasco foi muito mais produtivo sem Verratti. Contra o Grêmio, o Vasco deu 32 chutes, eu cheguei a falar isso aqui no canal. O Diniz falou que o Vasco produziu muito. Mas eu falei, mas não adianta você produzir muito a 32 chutes e só fazer um gol. Não pode. Isso não pode acontecer. E realmente, hoje o Vasco produziu. Também, ontem, né? Eu acho que o Vasco também produziu até em excesso. 6 gols, saiu um pouco assim da linha, né? Saiu um pouco do script. 6 gols realmente foi um placar muito grande, muito dilatado, mas expressou o jogo. O Vasco produziu para ganhar de 6-0. O Vasco produziu para ganhar de 6-0. Mas era um jogo que o Vasco ganhar bem, ganhar fácil, 3, 4-0, 4-1 talvez, mas o Vasco não tomou gol e fez 6. Por quê? Porque o time que estava girando na frente produziu muito bem. Outra coisa que o Vasco melhorou no jogo de ontem, e é mérito total do Diniz, eu já vinha cobrando isso aqui, é que ele melhorou o banco. O banco do Vasco ontem estava com muito mais saúde do que os bancos anteriores. O banco do Vasco ontem tinha o GB, tinha o Nel Jacó, da base, né? Jogadores jovens, com disposição, com saúde, tinha o Estrela, com saúde, nem chegou a jogar, mas tinha o Estrela, não tinha o Lloyd Augusto, né? Ainda tinha de opção, né, o Puma Rodrigues. Então, o Diniz usou todos eles. Usou o GB, usou o Léo Jacó, usou o Puma Rodrigues, que quase fez um golaço, né? Ali caindo pela esquerda, cortou para não perder, mandou, a bola bateu no ângulo, ia ser 7-0. A humilhação ainda ser um pouquinho maior, né? Então o Vasco jogou demais, o Vasco tem que começar a pensar a situação agora com o Verratti. Eu não acho que o Verratti tem que ser barrado, não é isso que eu penso, mas eu acho que tem jogo que o Verratti vai jogar e tem jogo que o Verratti não vai jogar. Eu acho que o Vasco tem que começar a entender isso e tem que começar a conversar isso com o Verratti. Olha, tem jogo que você vai jogar, tem jogo que você não vai jogar, ou você vai entrar no segundo tempo. Eu acho que o Vasco precisa pensar, ainda mais com a chegada do Andrés Gomes, que é um pontinha que vai ao fundo, aí vai ficar mais complicado ainda a vida do Verratti no time titular do Vasco, mas nessa situação de ser titular absoluto, que entra e não pode ser substituído, tem que jogar 90 minutos, o Vasco está qualificando o seu elenco, está começando a qualificar o seu banco, né? A chegada do Barros, já esqueci de falar do Barros. Então você tinha hoje no banco, olha quantos jogadores com disposição. Você tinha Barros,
você tinha Léo Jacó, você tinha o GB, tinha o Estrela, tudo jogador novo, tudo moleque novo. Alguns vieram da base, outros já são profissionais, com a Casa do Barro, tinha o Luiz Gustavo, que é forte, é novo, tudo cara novo, tudo com disposição. Isso é diferente. O treinador olha para o banco e ele vê saúde. Pô. O Léo Jacó entrou com uma disposição, com uma garra, com uma vontade, acertando os passes, deu um passe de calcanhar, botou o Piton numa jogada no meio de campo, meio confusa, ele de costas, ele deu um passe de calcanhar para frente, o Piton passar, o Piton passou pegando a bola. Cara, ontem foi uma tarde que deu tudo certo, o Vasco. Tá? Realmente foi, deu tudo certo pra gente. Mas também a gente fez por onde para dar certo. Jogamos muito futebol. Um jogo de almanaque. Se o Vasco continuar mantendo esse nível, não vai ganhar todas as partidas de 6-0 e não vai ganhar todas as partidas, mas vai conseguir ter uma sequência de vitória. E olha, jogando assim, é que o Vasco é muito instável, né? O Vasco é uma montanha-russa, ele vai lá em cima e volta, vai lá em cima. Se o Vasco conseguir se manter lá em cima, manter esse nível, esse padrão, um pouquinho mais abaixo talvez, ou um pouquinho mais acima, mas o Vasco conseguir jogar o que jogou hoje 90 minutos em alto nível, o Vasco vai incomodar o Botafogo e o Vasco vai incomodar na Copa do Brasil. Esse Vasco pode chegar lá. Esse é um Vasco que pode chegar lá. Fiquei muito otimista pelo que eu vi no jogo de ontem. Eu já vinha vendo o Vasco jogar bem. Mas só jogar bem não adianta, você tem que ter resultado. O Vasco só empatando. E o meu entendimento empata por causa disso. E cansa no segundo tempo por causa disso. Porque você joga 8 contra 10. E depois jogava 16 contra 13. Porque os caras botavam 5 e o Vasco só botava 2 reservas. Porque o Vasco não tinha reserva. O Diniz olhava para o banco e vinha quem? Viu o Garré. Era Garré, Lloyd. Ontem o Lloyd nem foi relacionado por causa do negócio de virose. Mas o Garré não foi opção. O Diniz, por exemplo, estava 6-0, botou o Léo. Deixa eu ver se o Léo Jacó. O Léo Jacó chegou, jogou bem. E era 11 contra 11. O Léo Jacó jogou, é forte, sabe fazer o pivô, fez uma jogada de pivô lá na frente, até a jogada do Puma, né, ele pega, ele que vira, que dá, o Puma entra e corta para dentro, chuta. Cara, o Vasco começa a ter banco, começa a qualificar o time. E aí você começa a ter um elenco com mais qualidade, com mais saúde que a gente pedia, e aí dá para encarar. Eu acho que aí dá para encarar. O Vasco sempre usou a sua base. Não estou dizendo que o GB tem que ser titular, que o Léo Jacó tem que ser titular, que o Luiz Gustavo tem que ser titular. O Luiz Gustavo até pode ser titular, mas o Lucas Freitas está jogando do fino. Ontem mais uma partida espetacular do Lucas Freitas. Errou quase nada. Acho que ele errou uma bola. O resto jogou muito bem. E com o Lucas Freitas jogando, o Piton joga bem, melhora, porque tem uma cobertura boa ali pela esquerda. O jogo lá do Mirassol, o Piton, uma avenida apareceu. Claro que apareceu a avenida. Ele estava com o Maurício Lemos invertido. E depois ele tirou o Maurício Lemos, botou o Thiago Mendes, que estava até meio gordinho. Agora o Thiago Mendes está mais fino, viu? Quem viu o jogo de ontem, o Thiago Mendes entra no segundo tempo e entrou no lugar do Jair e mostrou que está mais fininho, está tocando mais a bola, já tá com mais disposição, já está com mais tempo de bola, com mais velocidade, não está aquela... aquele jogo contra o Internacional e contra o Mirassol, o Thiago Mendes entra, parece que é uma jamanta, tem que ligar a seta para dar ré, para fazer uma manobra, para virar o corpo, parece uma jamanta, um caminhão pesado. Cara, não, agora não, está mais leve, está virando. Agora outra coisa, hein? Que partida do Jair foi essa, cara? Esse Jair eu quero do Vasco, esse Jair eu quero do Vasco. Que partida foi essa? O Jair jogou demais, jogou muito, achando solução ali com 3, 4 em cima dele, prendendo a bola, escondendo a bola, lançando, enfiando bola para os colegas. Cara, jogou fino. O time todo estava de parabéns ontem, com assim, destaque maior para o Coutinho e uma apresentação sensacional, nota 10 para o Coutinho. Aliás, a galera aqui do pós-jogo, aqui do canal, né, nós temos o pós-jogo e demos as notas, né? Tá aí as notas, ó. Nós demos 7 para o Léo Jardim, 8 para o PH, 7 para o Gumura de zagueiro, que jogou bem de zagueiro, jogou muito bem de zagueiro, saiu sentindo o tornozelo, espero que não seja a dúvida para o próximo jogo. Lucas Freitas, um partidaço, nota 8, Piton, nota 9, um bom jogo, Jair, nota 8 também, partidaço, Tietê, 10, Rayan, 10, Nuno Moreira, 9, Coutinho, 10, e deram 10 para o David, né? Eu não achei o David isso tudo, principalmente no primeiro tempo, achei o David no primeiro tempo, assim, bem fraco, destoando do time, mas o gol do David redimiu e a galera deu 10 para ele. Aqui é uma democracia, todo mundo participa. Você nunca participou das notas aqui do canal, cara, vem participar no pós-jogo, todo mundo dá nota,
É uma diversão, a gente fala, todo mundo dá nota aqui, é legal, é bem bacana. O Lucas Oliveira, que entrou, deu uma destoada um pouquinho, mas ele é fraco mesmo, 6, mesmo assim jogou direitinho, né? Thiago Mendes, 7, o GB, 8, Léo Jacó, 7, Puma, 7 e 10 para o Diniz. Essas foram as notas aqui, que foi oferecimento, é um oferecimento às notas do canal, do clube de membros do canal Gigante Vascaíno. Quer ser membro? Tem um botão aqui embaixo, ó, seja membro. Você clica ali, vem ser membro, participa do grupo de WhatsApp exclusivo para membros do canal. Valeu? Galera, fique com Deus, um grande abraço. Daqui a pouco tem mais notícias do Vasco no programa Almoço do Gigante, tá? Ele deve entrar por 1h, 1h30 da tarde, deve estar entrando no programa. Fui, fica com Deus, um excelente dia para vocês. Hoje é o nosso dia, né? Hoje a gente não vai ser zoado, hoje a gente vai zoar. Hoje a brincadeira é a seguinte: se não for para ganhar de 6, pô, eu não quero nem vencer. Um grande abraço, fique com Deus, fui, bom dia, tchau, tchau.